Boa noite a todos os presentes. Acho que todos estão me ouvindo bem, né? Não está acusando aqui que estão me ouvindo. Pessoal, boa noite. Alguma dúvida para quem assistiu o material, leu aquele texto, viu a videoaula? Alguma dúvida com relação a essa parte introdutória de tratamentos térmicos, em especial ensaio de tratamento de têmpera e o ensaio de temperabilidade? Sem dúvidas, ok. Bom, eu de qualquer forma, ninguém está tendo dúvida, eu vou aproveitar essas sessões aqui para dar uma rápida repassada aqui no que foi trabalhado na semana e eventualmente até conteúdos novos. Eu estou pensando, dependendo do conteúdo, né? O que der para eu apresentar aqui de forma online, talvez, não é todo o curso, né? Mas eventualmente alguns conteúdos, ao invés de eu gravar as videoaulas, aí eu disponibilizaria um texto e faria as apresentações aqui em PowerPoint nesses encontros online. Obviamente eu gravaria esses encontros, né? Essas aulas, aulas online e disponibilizaria como videoaula da mesma forma que eu venho fazendo com o material de videoaula. Então para você, Wesley, acho que vai ser bom também, né? Porque aí eu vou dar uma repassada aqui no que foi, não, apesar de ser uma parte bastante simples, uma parte introdutória, né? Mais entender os conceitos e saber o que é um processo de têmpera, né? Por isso que eu pus o vídeo lá com filme, estou tentando dar uma inovada aí para ilustrar melhor aí o, os tópicos aí que estudaremos. É, esse final de semana eu vou disponibilizar, eu não consegui disponibilizar hoje o conteúdo do módulo que se inicia essa semana, hoje, né? A semana que se inicia hoje. Devo estar disponibilizando até sábado, mais tardar no domingo já devo disponibilizar o material, né? Que é diagrama TTT, são curvas de têmpera de aços, né? E os resultados obtidos, as microestruturas e os resultados de propriedades que se obtém com esses tratamentos térmicos. Somente alguns avisos. Veja, eu tenho recebido alguns e-mails. Primeira coisa, quem me mandar e-mail, procura mandar naquele professor.poveda@gmail.com, que está lá naquela primeira apresentação que eu fiz de como se dará o ensino por meio do ensino remoto emergencial. Está lá meu e-mail. Alguns têm me mandado no e-mail institucional. O e-mail institucional. Eu recebo por dia ali naquela caixa mais ou menos uns 20 e-mails. Eu só me atento quando eu estou em algum processo na instituição, alguma comissão, alguma reunião. É lógico, me atento assim, com mais atenção. Obviamente, cada 3, 4 dias eu olho o e-mail, mas eventualmente fica perdido lá embaixo os e-mails que você me manda. Então, e-mail preferencial, não é que eu não vou responder, eu vou responder, mas às vezes eu não acho e-mail. Às vezes eu tenho achado e-mail que chegou lá uma semana, porque eu vou apagando os antigos e acabo achando um e-mail de aluno perdido lá no meio. Mas o e-mail ideal é o professor.poveda@gmail.com. Esse eu olho, se não olho todo dia, pelo menos pode passar um dia, mas no dia seguinte eu olho. Então, e respondo, ou eu trago uma eventual dúvida para cá, ou se for coisa simples, eu resolvo. Mas, enfim, eu recebi alguns e-mails de alunos que estão preocupados aí com relação à falta, e perguntou, está lançando as aulas? Então, isso daí já está lá na explicação, já está naquele bloco inicial, né, da plataforma no ambiente virtual da disciplina no Moodle. Sim, permite sim, porque você tem que atingir o ponto de austenitização do aço, e aí dependendo de como, estou falando em aço, né, porque é o conteúdo dessa semana, é a resposta para o Ayrton. Sem dúvida, Ayrton, esse é o objetivo. Primeiro, para a têmpera, você chega lá na temperatura de austenitização, que se chama também temperatura crítica, a criticidade do material. E aí o resfriamento, dependendo da velocidade do resfriamento, traduz-se também velocidade de resfriamento, meio de resfriamento, que pode ser em água, pode ser em óleo, né?
Ao ar é para normalização, recozimento, né? Mas em têmpera, normalmente água ou óleo. Sem dúvida, isso influi na microestrutura, velocidade de resfriamento. É isso que é o tópico, inclusive, da aula que vai iniciar essa semana, que eu devo postar o conteúdo até sábado ou domingo. Essa parte aqui é uma parte introdutória, só para ter uma noção. Também, mesmo nessa parte de têmpera, nós vamos dar uma... nós não vamos aprofundar em igual um curso de metalurgia, né? Que aí você estuda todas as estruturas, microestruturas, aí as ligas que você coloca, qual o resultado dessa liga. Não é o objetivo. O objetivo do nosso curso são noções, né? São noções de tratamentos térmicos, no caso aqui a têmpera. Então, só continuando na explicação, então com relação, vou explicar novamente, apuração de faltas, como se dá essa apuração de faltas. Conforme falado, cada vez que eu disponibilizo conteúdo, por exemplo, o conteúdo que eu disponibilizei na semana passada, eu disponibilizei no sábado. Vocês têm até a sexta-feira, ou seja, até hoje, para cumprir essas atividades. O que eu falo cumprir as atividades? Os quadradinhos assinalados. Prestem bastante atenção nesses quadradinhos. Todos devem estar assinalados, né? Todos os quadradinhos. Aí está cumprido. Aí você cumpriu a atividade, no caso, que venceu, que está vencendo... desculpa. Eu falei, são 14 dias. Então, na verdade, o que venceu ontem foi o conteúdo da primeira semana que eu coloquei o conteúdo lá, salvo engano, dia 21 de agosto. Venceu ontem, seria o prazo final. Como eu não consegui fazer a apuração hoje, eu vou acabar fazendo. Então, vocês têm no mínimo 14 dias, vamos falar assim. Eventualmente vai ter 15, 16, mas já é sorte. Você tem que procurar cumprir os conteúdos e cumprir mais uma vez reforçando. Observar se todos os quadradinhos estão marcados. Não basta marcar um. Isso daí eu já falei naquela primeira apresentação. Com relação àquela número o lançamento das aulas e as faltas, como eu faço a apuração depois de 14 dias de colocado o conteúdo, o lançamento das aulas e, consequentemente, as presenças e faltas são lançadas após esses 14 dias. Então, aquele registro no SOAP, ele vai estar sempre 2 semanas atrasado, tá certo? Em relação à semana de início. Porque vocês têm 14 dias e eu faço a apuração 15º, 16º dia e faço o lançamento. Aí eu imprimo o relatório, que eu emito via Moodle, e ali consta todas as atividades feitas. Se você deixar de assinalar um quadradinho, você vai ficar com as 3 faltas naquela semana. Ou 6, dependendo. Vai ter semana que eu vou colocar 2 módulos. É lógico, quando eu colocar 2 módulos, eu alivio um pouco no conteúdo de cada um desses módulos, né? Para não ficarem sobrecarregados. Principalmente quando começarem os questionários avaliativos, que são após os 30 dias decorridos do início do ensino remoto emergencial. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Um mês de atraso. Como pode estar um mês de atraso se o ensino remoto emergencial começou há 14 dias, ô Rodrigo? Como pode estar um mês de atraso? Parece que está um mês. Vídeo das aulas parece que está um mês de atraso. Não encontrei aqui no Moodle da aula passada. Foi postado na sexta-feira. Você está no ambiente da disciplina, esse que você entrou? Você tem que entrar. Da aula passada foi módulo 2, que é esse aqui que está aqui. Alguém mais não está conseguindo acessar? Porque veja, não tem nem como eu distinguir alunos, tá? Eu não posso pegar um aluno, não vou deixar esse acessar meu material. Ou todos têm condição de acessar, ou ninguém vai conseguir acessar. Tá certo? Então começou o ensino remoto emergencial. Hoje está fazendo 2 semanas que começou o ensino remoto emergencial. Salvo engano, não estou com o calendário aqui, mas dia 21/8 começou.
Então, essa aula que foi postada dia 21/8, teoricamente, vocês teriam até ontem para cumprir todas as atividades. Eu estou falando aquele bloco inicial, a apresentação, que só tem uma atividade com um quadradinho do lado obrigatória ali. Uma atividade. É aquela parte de avaliação, de presença e avaliação. Ali você tem que marcar aquele quadradinho. Então, como vocês marcam esses quadradinhos? Depende do tipo de atividade, porque algumas são mais ou menos restritivas. No Moodle, na própria plataforma, para eu colocar ali o sistema de marcação. Então, vamos dar exemplo. Existem algumas atividades que você tem que entrar na atividade, não sei se você leu, por exemplo, um arquivo em PDF. Você tem que acessar ali, tem que clicar ali em cima, né, do arquivo, e aí eu não sei. Ah, sim, você está falando com relação a esses encontros online. Veja, a primeira coisa, esses encontros online, a princípio, é para tirar dúvidas. É para tirar dúvidas, a princípio. Eu estou avisando, mas não comecei ainda, que aulas aqui vão ter a partir, algumas semanas serão aulas aqui, mas serão disponibilizadas lá. Realmente, mas não é um mês atrasado. Nós começamos esses atendimentos há 14 dias atrás, então não dá para estar um mês atrasado, está 14 dias. Eu vou disponibilizar, sem dúvida vai ser disponibilizado, agora não de imediato. Eu tô com 6 ambientes virtuais para administrar no Moodle. 6. 5 de disciplina e um curso de extensão que eu estou ministrando. E metade disso, eu considero que resistência dos materiais já dei, não dei para aqui para tecnologia, mas dei para outros cursos resistência dos materiais. Então, não considero essa nova. Mas dessas 6, 3 são novas. Então, 6 eu tenho que ficar desenvolvendo material. Tudo bem que uma boa parte dos materiais eu já desenvolvi durante o período de suspensão das aulas. Mas é assim, sem dúvida, esses encontros são gravados e disponibilizados. Só que também um detalhe. Eu gravo via Moodle como backup e uso um aplicativo meu para gravação. Então, tenho 2 recursos de gravação para posterior disponibilização. Esse sistema do Moodle, já fomos avisados que não tem capacidade, não está atendendo a demanda de capacidade dos docentes de todas as disciplinas. Não está atendendo. E o outro eu gravo com recurso próprio meu, que é mais confiável. Se porventura algum recurso meu eu não conseguir gravar, der uma falha, ou eu perder, como perdi uma parte do meu material em HD externo, estava a perder um pane lá no HD, perdi uma parte do material que eu tinha. Por isso que eu estou um pouquinho atrasado, aí, em vez de pôr na sexta-feira, estou pondo de sábado ou domingo. Uma parte do meu material eu perdi nesse HD. Eu posso eventualmente dar uma pane aqui no meu sistema, aqui as coisas falham, né? Eu não consegui gravar e o Moodle não fazer o backup para mim. Aí não vai ter essa aula gravada lá, tá certo? Mas de qualquer forma, mesmo que se perder o conteúdo desse encontro online, justamente por isso, da falta de condição que alguns alunos têm de acessar isso de forma online, e da forma da dinâmica disso daqui, eu deixo como atividade optativa. Mesmo os gravados que eu coloco lá, você não é obrigado a acessar, justamente por isso. Então, eu tento, não acredito que não deu um problema até agora só. Deu um probleminha até agora, tá? Com uma disciplina que eu não gravei, o resto tudo eu estou conseguindo gravar. Agora, essa disponibilização eu vou fazendo ali, naquela página inicial, né? Esse é outro detalhe. Esse módulo 2, por exemplo, ele não vai ficar no módulo 2. Apesar desse encontro online eu estar fazendo aqui, vou fazer uma rápida apresentação do que foi colocado na semana passada, ele vai estar sempre naquela página lá de recursos, como que é recursos interativos, aquele primeiro bloco do curso, apresentação, avaliação e recursos interativos. É o primeiro bloco, lá no final vão estar
os vídeos gravados. Realmente está um pouquinho atrasado, mas vão ser disponibilizados lá. O que são atividades obrigatórias? Essa única atividade do bloco inicial de apresentação e dos módulos, onde tem quadradinho do lado, tem que estar assinalado lá. Eu estava falando e depois acabei me interrompendo aqui eu mesmo. Então, existem 3 formas de você dar o cumprimento da atividade. Primeiro, algumas atividades te obrigam a entrar. Você é obrigado a entrar lá. Por exemplo, arquivos em PDF. Você tem que clicar lá no arquivo PDF. E aí você não precisa nem ler, mas aí você sai, você marca, ou vai estar marcado automático, ou você consegue assinalar o quadradinho. Te habilita para assinalar o quadradinho, consequentemente, assinalar, clicar com o botão esquerdo do mouse em cima do quadradinho, isso que é assinalar. Consequentemente, você deu cumprimento àquela atividade. Videoaulas, por exemplo, você não precisa nem acessar, você consegue, sem acessar a videoaula, clicar ali naquele quadradinho do lado e dar o cumprimento. Outra atividade que não entrou ainda, que aí você tem que entrar e responder, são os questionários. Quando houver questionários para dar um cumprimento do questionário, você tem que entrar no questionário e assinalar todas as questões, as alternativas ali. Normalmente vai ser alternativa, ou de associação de coluna, ou questão múltipla escolha, ou verdadeiro ou falso. Vai ser isso. Então, aí, questionário é a única que você não consegue, só respondendo, e aí a marcação é automática. Mas não iniciamos ainda nessas partes dos questionários. O que eu ia falar? Tinha mais um detalhe para falar, hein? Sim, outra coisa que já alunos tiveram problema, você não consegue progredir numa atividade se não tiver cumprido a atividade anterior. Isso aparece na atividade. Atividade disponível se tal atividade for cumprida. Então, para quem está tendo problema de acessar, que você está lá que não está dando acesso, você não cumpriu alguma atividade anterior. Isso chama-se encadeamento de atividades. Você tem que ter uma progressão de acordo com a atividade. Você não pode cumprir a atividade que você está tentando entrar se todas as outras anteriores não forem cumpridas. Na verdade, é uma que eu coloco, só que é a última. E essa última remete a uma anterior, e anterior e anterior. Então, assim por diante. Então, na verdade, você tem atividade, tem que ter cumprido todas as anteriores. Todas têm que estar marcadas. Encadeamento. Isso é para evitar que aluno me chega lá no módulo 5, quando estiver avançando para o módulo 5, sem ter feito o 4, 3, o 2 e 1. Não. O ensino é uma progressão. Isabela, qual é a sua dúvida? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida anterior. Um mês atrás já falei com o Rodrigo, agora, por exemplo, o senhor está falando com a gente, agora não fica gravando. Sim, estou gravando. Pelo menos a intenção é essa, Rodrigo, estou gravando. Não está disponível. Vou pôr lá o trabalho disponível. Ainda não. Aqui eu vou cortar alguns trechos que não são coisas repetitivas. Ou estou entrando aqui dando boa noite para todos, no encerramento dando boa noite para todos. Então tem que editar isso daí. Aí eu vou pôr uma legenda ali para classificar, para eu saber direitinho e vocês também saberem quando foi aquele atendimento online. Mas, por exemplo, não, Isabela, não precisa ser material resistente. Qualquer material resistente que você fala, todo material tem algum grau de resistência. Até a água tem uma resistência, né? Tem aquela tensão laminar na água que você até consegue colocar uma agulha, não sei se você já fez experiência. Deitada ali ela fica, isso se chama tensão laminar dos fluidos, né? Todo fluido tem, uns mais, outros menos. Mas é qualquer material dentro do nosso curso. Quais são? Materiais metálicos. Vou falar rapidamente, pode ser que me fuja algum aqui, né? Estou falando de bate-pronto. Materiais metálicos. E materiais metálicos, quais nós temos? Nós temos os materiais ferrosos e não ferrosos. Nós não estudamos ainda os ferrosos, nós estamos estudando os aços ainda, que são materiais ferrosos. Ferrosos porque ele tem ferro na sua composição em grande quantidade. Por isso são chamados ferrosos. Entre os ferrosos,
nós temos várias categorias. Por exemplo, nós temos os aços inoxidáveis, que nós não entramos lá ainda também. Vamos entrar, vai ter uma aula só sobre aços inoxidáveis. E dentro dos aços inoxidáveis, existem aí as categorias, né? Nós temos os ferromagnéticos e os não magnéticos, tá? Isso daí depende, justamente aquele ponto da estrutura, microestrutura do material, que alguns não se polarizam e não são ferromagnéticos. E aí os não ferrosos, alumínio, cobre, bronze, alguns nós vamos falar bem en passant aqui no curso, né? Os compósitos são materiais misturados. Por exemplo, eu cheguei a falar aqui desse. Bronze com teflon, por exemplo, são muito utilizados em mancais com várias composições de teflon no bronze, várias proporções de bronze e teflon. Tranquilo? O latão é o não ferroso, né? Então são esses. E aí nós temos as cerâmicas, nós temos os materiais plásticos, aí existem 8, 10, muito usuais, né? E que materiais plásticos, nós vamos dar uma rápida passada, não dá para a gente deter em cada uma das macromoléculas plásticas lá, o que é cada um do material. Isabela, não é só dissertar o que é feito com os materiais, tá lá. Vamos fazer assim. Eu me comprometo, essa semana eu vou colocar lá aquele atendimento que eu fiz aqui, que eu fui explicando passo a passo do projeto que vai ser cobrado. Você vai ter que falar sobre como um breve histórico, que é uma introdução, como aquele material foi obtido. Estou pegando do foco do material. Eu dei 2 caminhos para vocês. Ou vocês pegam o material, discorre, escreve sobre o material, e aí eu estou falando um breve histórico, aqui o curso não é de história, mas um breve, como apareceu aquele material, como surgiu a necessidade daquele material, como evoluiu aquele material, como é obtido aquele material, olha só. Então, falar sobre o material. E aí você fala sobre as aplicações, que você falou aí para que serve. Então, aí você vai falar sobre as aplicações. Tá certo? O outro caminho que eu dei, você dá uma aplicação, já dei alguns exemplos aqui, não vou repetir tudo de novo. Você dá uma aplicação e os materiais que são utilizados naquela aplicação. Esse caminho, se você adotar, o histórico, como surgiu aquela demanda, aquela necessidade de aplicação. E os materiais que foram sendo usados. De repente, no início, se usou alguns não tão adequados. Por exemplo, vamos lá. Pneu de carro. Os primeiros automóveis, eles se basearam nas carroças. Então, era de madeira as rodas, revestidas com uma chapa metálica, onde rolava. Mas isso não dá muita aderência, é mais ou menos previsível, né? Não vai dar aderência. E aí partiram para borracha. Só que no início os pneus eram de borracha maciça, por exemplo, e borracha natural, né? Amazônia, o Henry Ford comprava toda a produção de borracha natural da Amazônia naquela época. Estou falando início do século XX. Né? Era borracha maciça, não tinha câmera os pneus. Né? Não é que é sem câmera hoje, que vai ar lá dentro e não tem câmera. E depois inventaram o pneu oco, que tinha o pneu, mas os sistemas de vedação não eram tão bons e tinha câmera, que era uma bexiga que era colocada lá, para quem não conhece câmera. Hoje, devido à precisão e à qualidade das borrachas, normalmente derivadas de petróleo ou mistura, existem pneus sem câmera, né? Mas são ocos, não são maciços. Porque foi uma evolução. Olha aí, falei do pneu. Os materiais que eram utilizados dos pneus e as próprias concepções tecnológicas dos pneus. É isso. Então, 2 caminhos para seguir. Partir do material e chegar nas aplicações, ou partir de uma aplicação e chegar nos materiais. Ótimo, fuselagem de alumínio, exato, você vai falar sobre chapa de alumínio. Na verdade, lá no início teve avião de madeira, mas você não precisa chegar tão longe assim. Avião de madeira, que as asas eram feitas de pano,
né? Era pano, era madeira e pano que era usado no tecido, pano que eu falo tecido. Ele era encerado, né? Para ter uma impermeabilidade, senão o avião pegava uma chuva e ia para o chão. Era passado uma cera lá, elementos, né? Ó, não sou especialista, é tudo que eu vejo aí, nunca trabalhei com asa de avião. Mas você pode falar dos alumínios que são usados na asa do avião, pode falar sobre os problemas que tiveram no início da aviação, falei alguns aqui, inclusive lá no final eu pretendo colocar um filminho sobre o Comet, né? aquele estudo de caso que eu falei com relação à fadiga, é muito ilustrativo em termos de fadiga dos materiais. Não, é assim, ô Gessé. Exercício, eu pretendo colocar 1 ou 2 semanas antes do início dos questionários avaliativos, um questionário para vocês sentirem como vai ser o questionário. Beleza? Mas vocês podem, algumas das minhas aulas têm algumas questões de reflexão, né? Então vocês podem utilizar elas. Mas efetivamente no Moodle eu pretendo colocar 1 ou 2 semanas antes. Por mim eu já estaria colocando. Mas me impedem, né? O regulamento me impede, porque tem que dar 30 dias após o início do ensino remoto emergencial. Resistência a partir dos átomos, Elias. Você fala da estrutura cristalina. Não, veja, você não precisa se aprofundar na estrutura cristalina dos materiais. Por exemplo, acho que você está falando da estrutura cristalina, né? Cúbico de face centrada, cúbico de corpo centrado, hexagonal e assim por diante. Você pode só mencionar isso, não precisa se aprofundar. Eu quero, não é o objetivo. Você pode, sim, Elias, você pode só dar uma ampassã ali, o que você entrar, mas é mais aplicações mesmo. Se é dado algum tratamento térmico no alumínio, não sei se você está no grupo aí da Isabela, que é asa de avião, aí, de chapas de alumínio para asa de avião, né? Talvez eu não desconheço, mas alguns alumínios eles têm tratamento térmico, eu já até mencionei isso, né? Chama de T lá no final, os duralumínios, alumínio liga, né? São alumínios que o pessoal chama de duralumínio. Eles são temperáveis, sim. E aí tem as diversas têmperas, T1, T2, T3, que é a forma de se dar tempo. É aquele processo controlado de aquecimento, mesmo do aço. Só que aí o ciclo, obviamente, é outro. Aquece, mantém numa determinada temperatura e aí faz o resfriamento controlado. Ou seja, o aquecimento, a permanência e o resfriamento é feito de maneira controlada, científica, né? Senão você vai... Antigamente era feito na raça, né? A espada romana lá era aquecida lá e o cara enfiava na água para temperar. Não tinha controle, igual aquele filme. Vocês viram o filme? Viram o filme? Deu um trabalho lá, porque eu pus 2 vídeos ali no meio. Porque você tem que montar trechinhos de filme, Por isso que eu estou falando, algumas aulas eu vou fazer aqui mesmo em PowerPoint, porque dá muito trabalho mesmo. Mas, por exemplo, eu mostrei um processo... Na raça, né, um processo bem artesanal, precário de têmpera, né? Não sei se vocês viram lá, né, os 2 caras com o cabo de vassoura lá, pegando e mergulhando lá na água, né? Um processo arcaico, né? E aí eu pus um processo controlado, que é feito automatizado, por máquina, com alto grau de controle. Aí falei, olha, o que se usa hoje é isso. Só que vocês percebem que aquele processo é difícil de você enxergar, né? O aquecimento lá, né? E o resfriamento ali concomitantemente, tempo, fica mais fácil você observar o cara mergulhando lá no forno, no banho líquido, e depois tirando e enfiando na água ali para temperar. É mais visual, né? Então, na época dos comandos era feito por um processo não controlado. Era na raça. Tinha mais ou menos ideia o pessoal, né? Quanto aquecia daí até na década de 30, 40, o pessoal via o vermelho ali do aço, ele já sabia a temperatura. O cara se acostuma, né? Sabe que é o vermelho, é aquele tom de vermelho lá. Hoje ninguém faz isso, né? Mas os práticos que trabalhavam naquela época não tinha equipamento para você monitorar com precisão temperatura infravermelho ali, que hoje você aponta a pistola e sabe a temperatura exata do alto forno, né? Você sabe a temperatura certinha ali, né?
mira lá no aço fundido, você já sabe lá que temperatura que está com precisão de décimos. Não existia. Então existiam os práticos, né? Você não ia também enfiar um termômetro ali a 1000 Celsius, né? Não tem termômetro que resista, nem termopar. Existe alguns de tungstênio que resistem. O tungstênio vai até 2500 Celsius ali para fundir, né? Então ele aguenta o tungstênio. Mas existem outros problemas ali. Não, nem sei se tem, deve ter termômetro com o invólucro lá, a blindagem de tungstênio. Está pipocando e falhando. É problema aqui pode ser da minha internet, a gente faz, é por isso que eu não exijo presença nessas aulas, né? Pode ser internet ou pode ser o próprio RNP aqui que está botando o bico para fora aqui. Vou tentar falar mais pausadamente, Elias, beleza? Mais dúvidas, pessoal? Ó, vou tirar aqui, mas se minha gata miar, a panela cair, vocês não vão reclamar. Tá melhor agora? Tô no som do computador, melhorou? Melhorou, então tá, vai no som ambiente, então. Mas aí pode vizinho gritar, o pagode começar, e aí vocês ficam com uma trilha sonora aí para acompanhar a minha aula. Tranquilo. Então é isso daí, vamos no som ambiente. Às vezes é o microfone entrando, mas esse daqui que eu uso para gravar e normalmente fica bom o som. Eu vou comprar uns equipamentos mais profissionais, eu estou juntando dinheiro aí, né? E estou melhorando, viu? Meu estúdio está ficando show. Enfim, aqui também tá. Então, mais alguma dúvida com relação a essas partes administrativas? Tá ruim de novo, então, Elias. Ou é a internet ou é o RNP aqui. Então eu vou colocar de novo o fone de ouvido. Não é o problema do fone de ouvido. Vou colocar de novo o fone de ouvido e a gente continua. Ok. Não, pior que nem isso eu posso, viu, Gessé? Nem isso eu posso. Sou NDE, né? Sou NDE. Parece que o Bolsonaro vai cortar nosso salário pela metade e vai deixar a gente trabalhar para fora. Pode ser, né? Grande negócio, né? Então, é isso aí. Parece que estão querendo isso na reforma administrativa. Deve ser o RNP. Deve ser o RNP, tá com problema mesmo. Eu vou insistir por aqui até onde não der. Aí eu vou para um Google Meeting, mas aí é ruim, porque aí o cara, uns tem que ter Gmail, aí outros o computador, o sistema operacional não aceita, complica, né? Então eu vou insistindo por aqui, vamos ver, vamos ver se dá até o final do mês que vem. Beleza? Mais alguma dúvida ou podemos dar uma repassada no que foi? Para quem perdeu, dá uma revisada aí da semana passada. Tranquilo? Ó, para quem se embananou então aí na frequência, eu não vou apurar hoje, vou apurar amanhã as faltas. Então, tiveram uma lambuja aí, né, da primeira semana. Corre lá depois da aula aqui e vai verificando quadradinho por quadradinho para não ficar com falta. Teve uma aluna que deu pena, mas eu tenho que manter não posso voltar atrás. Ela marcou todos menos uma atividade do módulo 1. Uma atividade ficou faltando. E aquela disciplina lá, engenharia de produção, eram 9 atividades para marcar. Ela marcou 8, não marcou uma, eu dei falta. Aí falei, ó, aí você procura o coordenador, vai conversar lá se ele assumir, porque aí depois vem um monte de aluno querendo que a gente quebre o que foi combinado, né? Então, isso daí. Então, ninguém mais tem dúvidas. Bom, eu vou deixar a tela cheia aqui e caso alguém quiser fazer algum comentário, só no áudio, não vou estar vendo-os. E eu vou tirar a câmera que melhora também o som quando eu tiro a câmera. Inclusive, acho que talvez eu comece a fazer sem câmera. Mas vou ampliar aqui a tela para vocês ficarem com a tela cheia. Eu também estarei com a tela cheia, não vou estar enxergando o chat. Então aí vocês habilitam o telefone. Ó, porque o som tá picado. Vários estão com o microfone aberto. Isso daí congestiona o tráfego de dados aqui na rede. Então, por favor, tem o microfonezinho, clica nele para ficar vermelhinho, cruzado aí,
um cruzado. Vários estão verde aí, estão com o microfone ligado. Isso daí que deixa meu som picado, porque muitos ligados, né, congestiona aí o tráfego, porque o que o sistema entende? Que você está mandando som e eu também. 20 mandando som ao mesmo tempo, né, só tem 8, na verdade. 8, eu sou um, só 7 alunos conectados, olha só. Mas, por favor, desliguem o microfone de vocês. Só habilita se for falar alguma coisa, se for tirar alguma dúvida. Aí vocês habilitam o microfone. É embaixo aqui do TMAP, aqui embaixo do meu slide, tem o microfone e tem a câmera. E deixa só o telefonezinho para vocês ouvirem o que eu vou falar aqui. Então, eu vou botar a tela cheia. Vou botar a tela cheia e vou falar aqui. Bom, então é uma introdução a tratamento térmico, processo de têmpera, ensaio e temperabilidade. Bem tranquilo, só para a gente ver conceito, né? Então tá aí a definição, tratamentos térmicos são processos de aquecimento, manutenção numa determinada temperatura e resfriamento de forma controlada, né? Então, se eu puser lá nas alternativas, vai ser isso daqui. O que são tratamentos térmicos? Olha, que o Gessé me pediu alguns exemplos. Já vamos formular a questão agora, Gessé. Aqui a gente faz ao vivo. O que são tratamentos térmicos? Vamos lá. Primeira alternativa. São processos de aquecimento até a temperatura máxima, manutenção nessa temperatura e resfriamento lento. É isso? Não é. Está errado. Assim por diante. A alternativa que tiver isso, processo de aquecimento, não precisa nem decorar isso daí, né? É mais ou menos óbvio. Você aquece, mantém numa temperatura e resfria de uma forma controlada. Isso, né? Não vou também, se eu colocar aí, não vou pôr, principalmente em relação ao meio, gasoso ou líquido. Não. E parâmetros de velocidade de aquecimento, resfriamento e tempo de permanência. Não vou pôr, ponho mais abreviado aí, né? Então, tranquilo. E aí está o gráfico. Isso que nós falamos, pelo menos, eu enxergo bem mais fácil com um gráficozinho. É melhor do que um monte de palavras lá de um texto, não é isso? Olha aí, eu tenho um resfriamento. Isso daqui se chama rampa. Rampa de aquecimento. Olha que nome bonito. Não precisa decorar, mas é isso. Na verdade, é isso mesmo. É uma rampa. O que é uma rampa? É uma subida, né? Pode ser uma subida ou uma descida. Aqui é uma rampa de resfriamento, aqui é uma rampa de aquecimento. Mas não precisa, é o aquecimento de forma controlada, olha lá. Ele foi pela escala aqui da temperatura ambiente, podemos considerar, até 900, nós vimos que os aços, a maioria está na faixa, até aquele exemplo lá no forno, né? A austenitização se dá em 925 Celsius, então foi até 900. Aqui, só para exemplo, foi a 900, né? De qualquer forma, dá uma têmpera aí, 900, né? Mas não chegou uma austenitização completa. Inclusive, esse tempo de permanência é para a austenitização completa do aço. Então, ficou. O que é um processo de têmpera? Vamos lá, resumir. Um aquecimento controlado em 2 horas. Foi da temperatura de ambiente até 900. Permaneceu nessa temperatura em 900 quanto tempo? 3 horas. Eu posso perguntar isso também, né? Qual foi o tempo de aquecimento, permanência e resfriamento? Qual que vai ser a alternativa? Na sequência. Responda na sequência. Qual o tempo de aquecimento, permanência e resfriamento? Pode ser uma alternativa lá, outra alternativa. Qual que é a correta? Aquecimento, 2 horas. Tempo de permanência, 3 horas, que é o tempo que ficou aqui, ó, 3 horas. E tempo de resfriamento, 3 horas. Olha aí. Poderia ser uma questão, né? No gráfico, qual foi a temperatura de permanência? Aí matou, 900 Celsius, né? 900 Celsius. Quanto tempo decorreu do processo total, esse processo de têmpera aí? Quanto tempo? 8 horas, né? 8 horas. Entre o início e o final, 8 horas o processo total. Podia ter, isso daí ser uma das alternativas lá na questão que eu fiz de horas, né? Seria uma boa alternativa, olha só. Então eu posso dar um gráfico e pedir para você interpretar aquele processo de têmpera.
Sei porque não está indo. Será que caiu minha internet? Por que não está indo para frente, hein? Não, é para você não aparece, Renan. Eu que vejo, eu que sou o administrador aqui, o chefe da rede. Então eu que vejo aqui quem está com o microfone aberto. Então você não vê mesmo, eu vejo. Estou vendo aqui, tem 3, fora eu, mais 5 com o microfone aberto. 5 alunos com o microfone aberto. Mas vamos lá. Ó, aqui demorou um pouquinho para passar, mas passou. Vou voltar à tela cheia. Bom, o objetivo aqui parece que cortou uma parte do slide, né? Qual que são o objetivo aqui já é com relação aos tratamentos térmicos de uma forma geral, né? Quais são os princípios? Por exemplo, homogeneizar peças que sofrem aquecimento excessivo, como soldagem e peças boas de fundição. Veja só, você concorda que na soldagem você pode, em alguns pontos, e só alguns, chegar a uma temperatura de austenitização? Ou fundição maior ainda, que seja bem mais acima da temperatura, e dependendo de como vai ser o resfriamento, você pode induzir, você pode ser como muito parecido com o processo de têmpera. Só que fica uma têmpera não controlada, desuniforme, né? Porque a soldagem se aqueceu num ponto ali, num ponto da peça só você soldou, né? Ou numa linha da peça você soldou, não na peça toda. Você não aqueceu ela por igual. E fundição da mesma forma, o resfriamento não se dá por igual. O resfriamento se dá de fora para dentro e pode ter partes externas que resfriam mais rápido. Por exemplo, em peças que têm uma superfície maior em alguns locais, áreas ali concentradas, né, que vão resfriar mais rápido do que outras áreas. Aumento ou diminuição da dureza para diversas... Você pode querer uma diminuição da dureza, né, às vezes, né, para melhora na estampabilidade, usinagem ou peça que necessita melhor na resistência ao desgaste. Dureza, normalmente você quer resistência ao desgaste. Quanto mais duro, principalmente em termos superficiais, for o material, menor a remoção de material, o seu desgaste com atrito. Já na estampabilidade e usinagem, você quer materiais mais moles, né? Você põe até às vezes algum aditivo no material, por exemplo, chumbo se usa colocar um pouco de chumbo, melhora muito a usinabilidade. Melhora na resistência mecânica e a fadiga, melhora na resistência à corrosão, né? Por exemplo, os aços inoxidáveis sofrem tratamento também, e melhora na resistência ao calor e modificação nas propriedades elétricas e magnéticas, que está relacionado à rede cristalina formada depois do processo. Pode melhorar ou pode piorar as propriedades elétricas e magnéticas. Ensaio de temperabilidade. Então, os ensaios consistem na capacidade do material de sofrer transformações, melhoria nas propriedades mecânicas do processo de têmpera. A principal metodologia, também pus um filme bastante interessante lá de ensaio de Jomini, né? Para quem quiser ver, é bastante visual e bem mais fácil. Mas traduzindo esse ensaio, como que ele se dá? Tá meio que travando aqui o avanço dos slides. Deixa eu fechar a tela, tentar passar aqui. Vai, hein? Tá bem lento, hein? Agora foi. Tá, aumentar de novo. Bom, então como que funciona o ensaio de temperabilidade? Eu apresentei aqui o ensaio de Jomini. O que consiste isso daqui? Você projeta e tem toda uma norma, né? Esse jato d'água em vazio sem o corpo de prova aqui, ele tem que atingir lá 64,5 milímetros. Essa distância em vazio, né? O jato d'água. Aí, na hora que você coloca o corpo, esse fundo do corpo de prova tem que estar a 12,5 polegadas, salvo engano, 12,7. Mas está lá as medidas certinhas lá no vídeo, vocês veem.
que acontece com isso daqui? Olha aqui, então isso aqui eu aqueci até os 900, 925 graus, lá como está no filme, e coloquei aqui e liberei o jato d'água. Tá certo? O que acontece? O jato ele tá por igual, ele temperou por igual, ficou lá no forno, aquele tempo de permanência, a temperatura está uniforme em todo o material. Corpo de prova tem 25,4 milímetros de diâmetro, 1 polegada, está aqui 1 polegada, e 4 polegadas de comprimento, tem uma face aqui que ela é plana, justamente para medir a dureza. Onde vai resfriar mais rápido? Cai mais rapidamente a temperatura? No jato d'água, não é isso? E você observa no filme que aqui o rubro do aço aqui em alta temperatura vai ficando mais escuro aqui primeiro e depois vai subindo aqui o escuro. O que é o escuro? O resfriamento. Última parte a ser resfriada é aqui, a parte que vai ficar mais mole. Aí você começa a medir as durezas, sendo que começa com passo, acho que é 1,8 milímetros, não é isso? Acho que é 1 milímetro ou 1,8, não lembro agora. Mas os passos de medição, passo que eu digo o intervalo em que você mede as durezas, é menor aqui no começo, porque aqui justamente onde você tem um interesse maior na têmpera, né? E aí você vai progredindo. E aí é traçada uma curva. A temperatura em Celsius e o tempo que foi resfriado aqui. E aí você tem a curva lá de... Essa daqui é a dureza, essa aqui que é a curva que eu estava procurando. A dureza em relação à distância do material, né? E aí tem a dinâmica de resfriamento lá, né? A velocidade de resfriamento em Celsius por segundo, não é isso que é dado lá? Esse jato de água ele proporciona essa velocidade de resfriamento padrão, né? E aí você tem ao longo do corpo a temperabilidade. E aí existem as normas lá, os materiais são comparados um com o outro. Veja só, se você está testando a temperabilidade de dois materiais, e normalmente isso daqui é comparativo mesmo, você vê um material que ele está com uma curva aqui mais acima, a temperabilidade dele é maior do que o material que tem uma curva embaixo. É isso. Então é para isso que serve o ensaio de Jominy, para avaliar a capacidade de temperabilidade do aço. Por exemplo, vamos falar aqui. Isso aí eu já cheguei a falar numa das aulas lá presenciais. Aços temperáveis normalmente são aços acima do 1045, tá certo? Aços de baixo carbono, abaixo do 1045, não são temperáveis. Porque uma das características da temperabilidade é a precipitação do carbono. Se não tem carbono para endurecer, para precipitar lá no material, no granulado cristalino, o material não é temperável. Ele tem uma baixa temperabilidade. Não se tempera aços 1020, 1030, somente acima de 1045. Estou falando somente para os aços carbono, não os aços liga, né? Os aços liga têm outro comportamento, né? Aí você começa a colocar manganês, magnésio ali e vai mudando tudo, né? Esses materiais proporcionam outras características para os metais, para os aços. Estou falando dos aços carbono, ferro-carbono, que são os aços, basicamente, ferro e carbono que tem ali. Então, esses aços aí, 1045 é 0,45% de carbono, né? Então, somente acima do 1045 é temperado. E normalmente é mais comum 1070, 0,7% de carbono você levar para têmpera, falando só nos aços carbonos. Mas aí nós vamos ver isso daí tudo com mais detalhes à frente aí. Pessoal, alguma dúvida com relação a isso? Isso eu fiz um resumo aí do que está no filme e no material que eu disponibilizei ali na semana passada, né? Que vocês vão ter 2 semanas para cumprir. Como foi no sábado, vocês vão ter até sexta-feira dessa semana que está entrando aí para cumprirem as atividades referentes ao módulo 2, né? Não havendo dúvidas, encerramos por aqui. Para o pessoal que retorna, voltamos às 20 horas. Os alunos que me perguntaram, a Isabela, e teve um outro aluno, não sei se foi o Elias, se foi o Renan,
que me perguntaram com relação ao trabalho. Quando vocês começarem a fazer o trabalho, eu posso abrir aqui para você colocar, e podemos aproveitar esses horários para atendimento aos trabalhos, tá bom? Podemos também marcar horários, mas aí eu vou pedir que 2 ou 3 grupos marquem em sequência. Não precisa ser junto o grupo, né? Mas, por exemplo, a gente pega 1 hora aí durante a semana, e aí um grupo me apresenta nos primeiros 20 minutos, outro nos outros 20, acho que 20 minutos para cada grupo para orientação tá bom. E aí o outro para 20 minutos, sem problemas. Mas aí vocês se organizam para eu ter por horário pelo menos 3 grupos para atender. Porque se for um grupo só, a gente atende por aqui. Aqui, ó, temos 5 minutos. Isso porque eu falei muito da parte do trabalho na parte inicial da aula e principalmente com relação ao processo de apuração de faltas e presenças. Tranquilo? Nenhuma dúvida? Tem alguém escrevendo e eu não estou vendo? Ah, tem mais gente aqui escrevendo. Isso, então, exato. Beleza? Que, aliás, o trabalho é o objetivo principal, né? Porque o questionário, vocês vão estar lá com... vocês vão se preparar, que eu estou sabendo disso, mesmo. Como que vocês vão responder o questionário? Imprime o material, ou para quem tem facilidade de ficar teclando, vocês não tem que responder isso daí em 1 hora, né? Eu vou colocar o questionário lá, o questionário final eu pretendo dar 1 semana para vocês. Só que quando entrar, você tem que responder lá, né? Porque então você se prepara, né? Para responder o questionário. Como você vai se preparar? Pegando o material escrito, fazendo anotações, né? Principalmente as meninas gostam muito de estar vendo a aula e ficar anotando. O Elias tem esse hábito também. E é um bom hábito, porque você fica registrando ali tudo que foi falado. Então, para quem gosta de ficar anotando, a videoaula te impede disso? Não, você pode estar lá na videoaula e anotando as dúvidas, anotando o resumo do que eu estou falando, da videoaula. Quando você for para o questionário, seja esses semanais do módulo, ou seja o questionário final, você já vai bem preparado, porque você tem todas as anotações. Não é proibido colar, como na prova. Devem colar. Colar que eu falo é consultar o seu material, seus apontamentos e os materiais disponibilizados. Então você tem a questão lá, você vai lá e procura a resposta. Ou alguém tem ilusão que não vai fazer isso? É óbvio. Faz parte do ensino remoto aqui. Então, isso daí é ótimo, né? Então, aprende do mesmo. Você vai ter que resolver a questão. Mas pode consultar. Resistência de materiais. Você vai lá ver o exercício resolvido, parecido. Só não vai me botar o mesmo número que está lá no número do questionário. Não deve ser o mesmo, né? Eu vou alterar os números. Tranquilo? Então, uma boa noite a todos. Se não tem mais dúvida,